Alô, minha gente! E aí, como estamos? Inaugurando hoje, né? Esse canal de comunicação com vocês. Eu e a gente quer fazer outras lives bacanas. Vamos mandando as perguntas. Alô, meu chefinho! E aí, o áudio tá bom? Aqui tá ótimo. E você me Massa, escuta? que me escuto, beleza. Ah, maravilha. Beleza. Tava falando aqui com a galera que a gente vai começar essa nova fase, né, chefe? Fazer umas lives, tirar umas E de dúvidas. lives, tirar dúvidas. Ainda mais agora que é mais fácil, que dá para cada um estar na sua casa, né, meu filho? Porque Pedrinho tá aqui no peito, né, como sempre, inventando essa arte, mas tá tudo na paz. Bom, minha gente, começando um pouquinho hoje, nossa live super legal vai ser sobre medos no parto e falar um pouquinho sobre como a gente pode controlar esse medo, né? Quais são as principais dúvidas das mulheres a respeito do parto. E aí, chefinho, eu achei, assim, algumas das perguntas que a gente mais ouve, eu vou direcionar logo uma para você, viu? Mande. Que essa parte é com os rapazes. Ah, Que é aquela assim, ó, das gestantes que você atende e dos homens, eu queria, assim, que os homens devem se abrir mais com você, né? Que comigo eles não falam muita coisa, não. Então, dos homens, o que é que eles têm mais medo, assim, do parto? O que é que eles pensam mais sobre isso? O que é que você tem ouvido lá de legal? é isso. O primeiro contato, assim, principalmente de um casal de primeira vez, que eu não conhecia, principalmente pelo nome, né, que vem, a mulher vem para o nosso consultório pensando no parto humanizado, ele vem com medo do que vê na internet, né, primeiramente. Sim. Ele vem pelas Sim. imagens, as imagens que são colocadas de normalmente de parto domiciliar. Então ele vem para entender inicialmente é, o que é, Qual é a proposta, qual né? é a proposta, o que é a humanização do parto, sabe? O que é que eles podem esperar dessa assistência? É, e aí pronto, passado esse primeiro momento, acho que o medo maior é de ver a mulher sentindo dor, sabe? Que isso, na maioria das vezes, nunca aconteceu. Então, eu acho que o medo É, maior deles é esse, né? De como eles vão lidar com isso. É, e essa dor vai ser por pouco tempo. O que é que a gente vai fazer para melhorar? Como é que a gente vai é, lidar com isso, sabe? Como é que a gente vai ajudar ele a lidar com isso? Então, eu acho que o medo isso. maior dos maridos é esse, né? De saber como lidar no momento. Porque já viveram muitos momentos, mas dificilmente viveram um momento de parto e um momento de dor, né? É. E tão intenso, né? Porque o parto é muito intenso. Independente da dor, é muita emoção, né? Uma das dúvidas que eu mais ouço, e às vezes são pedidos das mulheres, é assim, mas e se ele desmaiar na hora? Eu falei, não desmaia não, minha gente. É muita emoção para desmaiar. É muita emoção, é muita adrenalina. E eu gosto sempre de lembrar aos homens que eles não estão lá para fazer o parto. Eles estão lá para apoiar a mulher deles, né? Para dar um cheiro, para dar uma segurada, realmente para ficar atento nessas questões de como fazer ela ficar confortável, o que fazer para essa mulher se sentir bem, se sentir amparada. Então, eu acho que quando a gente muda o foco do papel desse homem no parto, de que não é fazer o parto, pegar o menino ou coisa do tipo, eu acho que eles ficam um pouco mais tranquilos e de entender que lá eles estão livres para fazer o que eles quiserem, né? Eles podem entrar, podem não entrar. A maioria vai entrar mesmo, porque não vai conseguir deixar sua mulher lá sentindo dor sozinha, né? Exatamente. Outra coisa é que às vezes chegam dizendo: não, eu não gosto de ver sangue, eu não vou participar, eu não vou cortar o cordão. E aí chega no momento, na hora, todo mundo entra, todo mundo participa. E desmaiar é realmente muito difícil, né? Muito Então, difícil. é, Então, eu sempre, acho que é o reforço que a gente sempre dá para eles, né? Você também dá a mesma orientação, de que, assim, rapaz, tem muita coisa para você fazer lá, além de desmaiar. Então, é muita atividade para poder desmaiar, né? Vamos agachar junto, vai perguntar vai para a ter gente tempo se para está tudo desmaiar. bem. E aquele papel também de ficar um pouco mais vigilante, para que a mulher entre no processo
e não fique preocupada se a pressão tá boa, se o coração do bebê tá batendo, quanto é que tá de dilatação. Muitas vezes é esse marido que vai ficar ali junto com a equipe, batendo papo com a gente. E aí, tá tudo bem? Dá pra gente esperar mais um pouquinho, né, Rô? Sim. A gente sempre estimula muito que os homens, eles fiquem nesse papel mesmo de estar ali vendo se está tudo bem, para deixar a mulher tranquila, né? Para deixar a mulher mais de boa. Algum outro medo, Rô, que os homens falam assim com você? Eu lembro mais são esses aí. Também não. Tenho medo da É. laceração, né? Que essa é Sim, uma bem parte lembrado. também, as mulheres também têm muito medo, mas os homens também têm medo da É laceração, verdade. de como é que vai ser o retorno à relação sexual. Isso é uma coisa normalmente conversada no pós-parto, né? Mas a gente percebe Uhum, que é uma coisa que às vezes angustia durante a gravidez inteira, mas que só é perguntado e falado no pós-parto. é verdade. E é aquela resposta de sempre que a gente fala, né? Mudanças no corpo vão acontecer, né? A vagina é elástica e foi feita justamente para passar pelo momento do parto e depois ir voltando aos poucos. O corpo da gente cresce 9 meses, ele não vai retornar 100% em 40 dias, como tem lá no livro. Isso é conversa da carochinha, né? Vai voltando aos poucos, tem muito edema depois do parto, né? A vulva pode ficar edemaciada, os tecidos ficam edemaciados, embebidos em líquido, então realmente fica maior. E depois, ao longo, né, dos dias, dos 40 a 60 dias, vai voltando para o lugar. E se tiveram lacerações maiores ou necessidade, por exemplo, de assistência, de vácuo ou fórceps, precisou de episiotomia ou qualquer coisa do tipo, ela vai devagarzinho voltando. Rô? Aí, tá Oi, ouvindo, tinha Rô? caído, tinha caído. Ah, pronto. Então vai voltando aos pouquinhos. Estou falando aqui que vai voltando aos pouquinhos e fazer fisioterapia uroginecológica depois para ajudar, assim como na cicatriz cesariana, muitas vezes a mulher precisa de outros cuidados também, né? Sim, Vai exatamente. precisar, às vezes, da fisioterapia naquela cicatriz, vai precisar de cuidados curativos especiais. Então, a mesma coisa com a vagina e com a vulva, né? Vai precisar de cuidadinhos depois, mas a gente orienta tudo direitinho e tá, o povo tá voltando, né? Exatamente. Errou. É, Se o povo tá voltando, o menino tá sendo produzido, né? Pelas exatamente. vias naturais. Não tem tido Então, problemas com isso. exatamente. Então, o negócio tá direitinho. E uma coisa legal de evitar lacerações tanto a fisioterapia ginecológica, né, que ela dá um autocontrole maior para a mulher, então às vezes ela se machuca menos porque ela vai vendo o bebê saindo, vai sentindo o bebê saindo devagarzinho. E a gente também, né, Rô, protege esse períneo assim, ó, pare de fazer força agora, não faça muita força. Então, Isso. assim, E a fisioterapia ajuda a ela a nos ajudar, né? isso. Porque, tipo assim, como ela percebe, a gente consegue controlar melhor, consegue que ela, com esse ganho de consciência corporal, consiga aceitar o que a gente está falando, né? Porque muitas vezes, quem não tem consciência corporal, na hora que o bebê está nascendo, quer que nasça, né? O mais É, rápido possível. É. E aí isso não é o melhor. é. O segredo é ir devagarzinho, é ouvindo uma voz só na sala, que geralmente diz assim, vai devagar, É. não faça muita força, pera aí, Drica. Ó, gente, a gente ouve, viu essas vozes assim, ó, na hora do trabalho de parto. Peraí, não faça muita força agora, não. A gente ouve tudo. E às vezes é importante a gente tirar um pouquinho da cabeça esses partos que a gente vê, às vezes na televisão, ou às vezes até na internet, né? Faça força, aquela agonia, aquele desespero. Porque às vezes é isso, né? Essa passagem rápida do bebê pela vagina que vai fazer uma laceração maior, né? Necessidade de episiotomia. A literatura ainda fala, né, de episiotomia. Se precisar passar vácuo, que é para ajudar o bebê a sair quando tem algum sofrimento fetal, ou fórceps, mas isso deve ser avaliado pelo obstetra. Então, são outras situações também que a gente considera que tem que ter ponto e que isso preocupa muito as mulheres, né? Isso depende da experiência do obstetra, né? Essa avaliação na hora, no momento, para perceber se a laceração vai ser realmente maior do que o que ele produzirá com a episiotomia. Então, o obstetra está ali para julgar isso. Mas É, a Organização Mundial de Saúde considera até 3%. Então, realmente é muito pouco, sabe? Então, é. é uma coisa que com certeza não é mais para ser feita de rotina.
Falando da nossa estatística, é 0, alguma coisa por cento, porque eu nem É, fiz, porque foram tão poucas, né? é. Necessidades reais que, dentre a quantidade de partos que assistimos, e assim, gente, sempre precisa ter autorização da mulher. Geralmente se propõe uma episiotomia, que é outra preocupação. Se houver um sofrimento fetal tão importante que esse feto precise passar com rapidez, então isso é difícil num parto assistido direitinho, que você está ali auscultando o tempo todo, que você está, né, do lado da mulher realmente, hidratando, alimentando. Então são ocasiões realmente muito especiais, de muita gravidade, para a gente precisar fazer, né? Lembre mais aí, chefinho. Ó, vou ler algumas coisas enquanto você lembra aí, ó, que legal. Nana Gestante, parabéns, admiro muito vocês. Em breve faremos nossa live, com certeza. Tamo junto. Ó, as meninas aqui, É, chefinhos. eu vi. Pri entrou aqui. Tem uma galera boa, Beth, Dea, um beijo, viu, minha gente? E as perguntas, ninguém vai andar perguntar. E Rodrigo vai ficar aqui falando definidamente. Opa aí, Rodrigo. É. Carol, dupla perfeita, obrigada, Carol. Deixa eu ver o que é mais. Tem Gabi aqui também. Meu obstetra amado, Oh, brasileiro incrível. Gabi lindinha. É. Muito legal. Gabi, show de bola. Dani Bezerra Lemos, já já, amiga. Você já vai parir, amiga. Você já vai parir. Opa, Rodrigão, aqui no live. Segura. Deixa eu falar outra coisa aqui. Desses medos principais, queria falar, né, para a gente falar um pouco da dor, que é uma coisa também que angustia muito os casais. Assim, Rod, lá quando vem para mim, os principais medos são laceração e dor. Você vê a mesma coisa, acha que tem mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. Para mim também. É mais laceração e dor. Laceração é aquilo, a gente, né, quem puder fazer fisioterapia ginecológica de treino, fazer o Epinô para ganhar consciência corporal, né? Ajuda bastante. Entender que vai fazer força na hora de parir, pode precisar fazer força mesmo, mas que tem que ser uma força controlada, devagarzinho, que a gente está lá para ajudar nisso. É E, importante. se fizer analgesia. Se fizer analgesia, pode perder um pouco do puxo fisiológico e pode realmente precisar que a gente oriente o puxo, mas será de forma controlada. Isso. Ó, achei legal aqui para já emendar. Pode falar um pouco sobre anestesia no parto normal? Fala aí, Rod, pra eu complementar depois com minha experiência. Pronto, é. Que é legal. Você é agora uma mulher que viveu na carne. Na carne. Mais um pouquinho, por favor, só um É, confortinho. Essa resenha desse parto que vocês não me deram ainda. é, é isso. A analgesia de parto, ela Meu parto foi natural, Cid Lore. Foi natural induzido. A gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui hoje, né, Rod? Vamos. Fala É, aí, chefinho, sobre a analgesia. a analgesia tem evoluído muito, principalmente nas doses e nas medicações, né? Então, antigamente, a mulher deixava de parir por conta de analgesia de parto, porque as doses eram mais altas. Então, quando se fazia analgesia, a paciente perdia as contrações e acabava que, pelo tempo aumentado de trabalho de parto, tinha maior risco de sofrimento fetal. Então, as mulheres às vezes deixavam de parir. Mas de um tempo para cá, as doses diminuíram muito. Então, hoje se consegue já que a mulher diminua a dor sem parar o trabalho de parto, na grande maioria das vezes. Então, o prognóstico do parto não muda mais. Se você ia parir sem analgesia, vai parir com analgesia também. Às vezes, realmente, vai retardar um pouquinho, principalmente quem faz analgesia mais no começo do trabalho de parto, mas, mas a analgesia tem sido uma aliada da gente Com para certeza. aquelas mulheres que, que realmente têm sensação de dor muito grande no início, ou no meio, ou no final do trabalho de parto e que conseguem parir por conta de terem feito analgesia. Exatamente. O que eu percebo muito é que a literatura leiga, né, que é colocada nos instas, nos blogs, falam de uma analgesia que, tipo assim, não rola mais, sabe?
Então, de uma analgesia que paralisa, que deixa as pernas moles, que a mulher perde a força, que perde a contração. Então, a gente gosta sempre de falar que a analgesia ela pode ser um aliado, gente. Então, aquilo ali. Às vezes a mulher está com 10 centímetros, está parindo e fala, mas eu não aguento mais porque eu estou cansada, né? Isso é normal, gente, é de cada um. Estou cansada, estou exausta, o processo foi cansativo e para mim deu. Quando às vezes ela podia pedir uma analgesia, dar uma descansada e parir. Não tem nada demais, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Muitas vezes eu falo assim, se você se esgotar, se você cansar, se a dor estiver difícil, se virar um sofrimento, ao invés de pedir uma cesárea, peça uma analgesia de parto para você pensar sem dor, se realmente você quer, né, uma cesárea, ou se aquela analgesia ali lhe ajudou de alguma forma, para que você descansasse um pouco, às vezes relaxa a musculatura pélvica, o bebê desce mais, gira melhor, tem tudo isso que a gente avalia, né, Rodi? Sim. E aqui Beatriz Amaral falando que a dor pode ser controlada quando nos preparamos para senti-la, com certeza. E Isso. as nossas conversas no pré-natal são exatamente mirando isso, sabe? Mas nem todo mundo consegue. Nem todo mundo consegue É, passar o trabalho de parto sem analgesia. Então, é muito melhor que ela consiga chegar no objetivo dela com a analgesia do que mudar o plano por conta da dor, que pode ser controlada hoje de exa- forma segura. exatamente. Então, E assim, antes de meninas, a fazer a dor, analgesia, e antes de fazer a analgesia, a gente vai banho quente, massagem, tudo que a gente tem em mãos não farmacológico, a gente tenta. exato. Se Mas se tiver chegar, acesso à acupuntura, pode usar. sim, Tem os exercícios que a gente faz, né, de spinning babies, massagens. Então, assim, gente, tem vários recursos que se pode usar para passar o tempo e passar a dor, né? Eu lembro que eu pedi analgesia, vamos lá falar? Pedi analgesia, devia estar com 5 centímetros, né, chefe? E aí fui salva pela enfermeira Andréa. Disse assim, não, Drica, vamos tomar um banhozinho. Rapaz, eu levei ali quase uma hora, foi mais de uma hora, relaxando na água quente, né? Você sente dor, sente, mas você fica mais relaxada, o corpo relaxa a musculatura. Então, a tensão, o medo, gente, gera tensão da musculatura. Essa tensão da musculatura pode fazer com que a gente tenha um gatilho de dor muito maior. Estar relaxada, num ambiente bacana, às vezes ouvindo uma musiquinha, com as pessoas que a gente deseja que estejam ali. Então, por isso que é importante quem for parir no plantão se cercar de pessoas bacanas, que deem força, que possam fazer uma massagem, né? E não pessoas que estão lá para ficar olhando para sua cara para dizer que vai dar errado, que o menino vai sofrer, etc. Então, tudo isso contribui para a gente ter uma sensação melhor ou pior dessa dor. Então, antes da analgesia, sempre lembrar que pode caminhar, pode agachar, pode fazer exercícios. Isso dá para aprender, é o que a gente conversa no pré-natal. Dá para preparar a mente para isso, mas e se na hora der chabu, pede analgesia, galera. Melhor do que pedir cesárea logo de cara. Às vezes dá uma descansada, né? Aí, Drica, fui salva por ela, nem saí do banheiro, né, Dea? Doutor, antes de nós sair da Barra Grande, fala um pouco sobre parto vaginal de gemelar. Péricles Freitas. ah, Sendo que o pai é um grande chorão. Quem aguenta? exatamente. O pai ele é muito mais nervoso do que do que a esposa. Eles estão grávidos de gêmeos e hoje o parto gemelar ele é bem orientado que que se tenha um parto normal na Uhum. gestação gemelar com é, a única coisa que Cuidado, deve né, ter é que chefe? o ideal é que o primeiro bebê seja cefálico. Então, sendo Exato. o primeiro bebê cefálico, você pode entrar em trabalho de parto tranquilamente e passar pelo trabalho de parto e parir sem problema nenhum. Exatamente. Estamos com algumas gestas, né, chefe? Gemelares para parir normal. Sim. Então, assim, gente, é possível parir, até porque antigamente todo mundo paria, né? Então, rola. Existe algum cuidado a mais? Como o Rodi disse, né? O primeiro, melhor que esteja de cabecinha para poder ajudar isso a acontecer.
Existe uma monitorização que é um pouco mais intensiva por causa do segundo bebezinho. Então, às vezes, a gente bota o ultrassom dentro da sala, às vezes vão estar os dois obstetras, né? Eu e Rodrigo, Sim. ou eu e Camila, ou Rodrigo e Camila, ou enfim, sempre vai ter alguém de stand-by, porque o período entre um bebê e o outro não pode ser muito longo. Então, a gente sempre vai estar ali na beira das coisas, né? Aqui, Railine Oliveira. Indução dói mais que trabalho de parto natural? Sei, o meu foi induzido, né? Então, sim. Dizem as más línguas, né, Rô? Que o Sim. parto induzido dói mais que o normal. A gente fisiologicamente entende que deve doer mais, porque no parto induzido, principalmente com ocitocina, ele não segue o padrão fisiológico de subida e descida das contrações de cada mulher. Ele vai na contração igual para todo mundo. E aí, às vezes, isso realmente deve doer mais. Eu não sei, o meu foi induzido, foi bom. Usei minha analgesia bonitinha, fiz os exercícios. Então, nem sempre o parto induzido é mais sofrido ou mais dolorido. Tudo depende da assistência e da tolerância à dor, né, de cada mulher. O que é que você acha, Rô, das pacientes que você assiste? Rapaz, o que eu acho é que, tipo, o fato da indução, ela sair de um ponto zero, da paciente chegar no hospital sem nenhuma contração, e chegar no momento de contração mais intensa, mais rápido, assim, na maioria das vezes, do que a evolução de um parto fisiológico, eu acho que é por isso essa sensação de mais dor, sabe? Uhum, Eu não acho que a contração seja mais intensa, não. Eu acho que eu acho que o que acontece é que no início mais do trabalho de parto, a paciente já está com contrações mais intensas. Então, eu acho que por isso ela tem exato. essa sensação de dor maior, sabe? E é passado para todo mundo que dói mais, mas eu acho que não. Nunca li nada a respeito sobre intensidade Exato. de dor, de contração, ou de intensidade de contração, de induzido ou de fisiológico, se tem alguma diferença, mas eu imagino que não. Exatamente. Fisiologicamente falando, a gente sempre fala isso, né? Pode ser que sim, mas nunca vamos saber, porque dor, gente, é muito subjetivo. Cada um vai interpretar a dor do jeito que, né? Que das suas expectativas de antigamente, de suas expectativas, o que, é que você ouviu de sua mãe, de sua avó, da sua família. Existe muito esse lance de ficar comparando dor de parto com doença, não tem nada a ver, né? Doença é sofrimento, e você não tem como comparar a chegada de um filho a um sofrimento, né? Por mais difícil que tenha sido a gravidez, por difícil que tenha sido a aceitação da gravidez, ainda assim, a dor, ela vai ter esses componentes também psicológicos que podem piorar a dor que a pessoa está sentindo. Tem mulheres que aguentam trabalho de parto inteiro, tem mulheres que não aguentam, e aí a gente vai nessa, levando em banho-maria, né? Tô vendo aqui as perguntas, viu, Rô? Sim. A galera tá interagindo super. Física em loco. Quando se deve induzir? Oh, gostei da pergunta. Gostei da pergunta. Vou falar logo do meu caso. Bom, gente, algumas doenças, é, na realidade, a maioria das complicações clínicas da gravidez, eles pedem indução. Então, às vezes, a gente precisa antecipar o parto, não vai esperar 40 nem 41 semanas, às vezes entre 37 e 39 a gente tem que resolver a gravidez, como se chama. Não necessariamente seria por cesárea, é porque no Brasil a gente está no país das cesáreas. A maioria das vezes, se o bebê estiver bem, a mãe estiver bem, é por indução do trabalho de parto. Então, por exemplo, mulheres com trombofilia que usam Clexane, que a indicação de parto é até 39 semanas. Se não tem trabalho de parto espontâneo, o bebê estiver bem, a mãe bem, indução. Mulheres com pré-eclâmpsia, até pré-eclâmpsia grave, se o bebê estiver bem, faz a avaliação todinha, tiver que antecipar o parto, de 36 semanas em diante, geralmente, me corrigindo, viu, Rô? Sim. Geralmente indução. Mulher diabética, se o bebê está bem, tem menos de 4 quilos, indução. Então, gente, a maioria das doenças que a gente vê na TV ou etc., a maioria seria resolvidas por indução de parto. Né? A mulher rompeu bolsa, está lá 24, 48 horas com a bolsa rota. A gente sempre sugere uma indução para poder essa mulher parir. A mulher tá, a mulher deseja, gente, também.
Você não pode marcar São Cesárea com 39, 40 semanas? Por que é que não pode marcar uma indução com esse período? É um questionamento que eu sempre faço aos colegas, né? Por que que uma pessoa pode chegar no plantão pedindo a cesárea, mas ela não pode pedir uma indução? É isso. E a gente já fez, né, indução eletiva de trabalho de parto. Fora do Brasil é muito feita. Exatamente. Você tem os benefícios do trabalho de parto, do parto normal para o bebê e para a mãe. E os benefícios do trabalho de parto induzido são os mesmos do parto normal natural. Porque a mulher desencadeou ali toda aquela cascata hormonal que vai ajudar o bebê a amadurecer, que vai ajudar o leite a descer, vai ajudar o útero a contrair melhor. Então, esses benefícios hormonais existem mesmo no parto induzido. Muita gente fala assim, ah, mas se for induzido não vai ter os benefícios. Vai ter os mesmos benefícios. Fora, assim, de ser super bacana, né? Você poder ter mais uma oportunidade de parir normal quando você precisa de um tempo para parir, ou seja, eu não vou poder ficar esperando as semanas, né? Não vou poder esperar 40, 41, 42 semanas. Lu, doutor Rodrigo, em breve estarei aí novamente. Além da Ah, dor, tenho receio do fator imprevisibilidade. É. Mas a vida é cheia de imprevisto, Lu. é. Daqui a pouco a gente se Esse é vê de só novo. mais um. Esse é só mais um. Outra pergunta legal, ó, Rô. Paciente asmática consegue ter parto natural? Consegue sim. A gente só tem uma contraindicação Aqui. relativa de uso de misoprostol na paciente asmática grave. Então, Grave. na paciente que precisa de indução e ela é asmática grave, a gente prefere induzir com outras coisas, com balão, com ocitocina e não usar o misoprostol, que é uma Isso. prostaglandina que a gente faz por comprimido para poder fazer indução de trabalho de parto. Exatamente. Mulheres que têm asma sazonal ou asma leve podem usar o misoprostol, mas com cuidado, né? A gente vai usar ali devagarinho. Ah, deixa eu ver aqui. Ami, Tami beijo. Muniz. É. A Fisioterapeuta aí, ó. fisioterapia pode dar várias Faz opções opção. para aliviar a tensão e favorecer o parto natural. Com certeza, o problema, Tami, é que na Bahia as fisioterapeutas ainda não estão conseguindo se inserir no circuito, porque a gente sabe que tem TENS, tem atividades, osteopatia, tem um monte de coisa que vocês podem fazer ali na hora que podem aliviar a dor. Mas eu tenho fé que vocês vão conseguir entrar no cenário assim, de vento em popa. Deixa eu ver o que é mais. Aqui. O que é mais, minha gente? Aqui, se for apenas um trabalho de parto demorado, precisa necessariamente induzir física em loco. Gostando das perguntas, viu? A galera tá mandando bem. Como foi, Drica? Desculpe. Se for apenas um trabalho de parto demorado, precisa necessariamente induzir? Não, trabalho de parto, cada Não, mulher tem seu tempo de trabalho de parto. Então, exatamente. o que ele acha demorado, às vezes não é demorado. O importante é ter sempre evolução, ou de descida do bebê, ou de dilatação. Independente se a evolução é de 1, 2, 3 centímetros por hora, ou se é de 1 milímetro, 2, 3 milímetros por hora. O importante é É, evoluir. Cada mulher tem seu tempo de trabalho de parto. isso. Explicando um pouquinho, gente, rapidinho o trabalho de parto, é o seguinte, trabalho de parto não é só o corpo dilatar o colo do útero. Então, o bebê, ele faz vários movimentos para poder passar na pelvis, né, na parte de osso. Então, a bacia da mulher está aqui. Para o bebê passar... Ai, peraí. Para o bebê passar, tem que fazer vários movimentos. E o que faz os movimentos são as contrações. Então, tanto as contrações vão ajudar o bebê a rodar na pelve, dilatar o colo do útero e descer. Então, às vezes, a gente toca a gestante e fala assim, ah, tá com 2 centímetros, mas o bebê tá alto, ou seja, tá ainda na barriga, não tá descendo. Aí daqui a 4 horas a gente toca de novo, poxa, tá 2 centímetros, aí frustra. Pô, mas o bebê desceu, o bebê rodou, o bebê afinou o colinho do útero, mas ainda tá 2 centímetros, mas ele fez um monte de coisa. Então, por isso que cada mulher tem um tempo de trabalho de parto, não existe um tempo de relógio. O que a gente sempre vai usar é o bem-estar do bebê. O bebê tá bem, a mulher tá se sentindo bem, massa,
né? Então, o que pode ser para vocês rápido, às vezes para a gente está normal, ou para vocês está demorado, para a gente está rápido. Depende do ponto de vista. Exatamente. Aqui outra pergunta, cadê? É verdade que o consumo de tâmaras a partir de 36 semanas ajuda no trabalho de parto? Eu sou do contra desse estudo aí, que o Eu estudo é muito sou do mal. contra! Eu sou do contra! Mas eu sou super a favor de quem acredita. Se você acredita É. e não é diabética, porque a tâmara é cristalizada, cheia de açúcar, Pois pode é. comer sua tâmara à vontade, sem problema. É, tipo assim, comer as tâmaras e ali na Igreja do Bonfim rezar no pé do caboclo é a mesma coisa. Exatamente. Então, gente, só para explicar um pouquinho, eu sei que está muito nas redes sociais isso, foi um estudo pequeno, mal desenhado, com 70 gestantes, se não me engano. Árabes, ou seja, já têm uma alimentação e uma constituição corporal diferente da nossa, hábitos de vida diferentes do nosso, que comeram tâmaras plantadas e frescas lá nas Arábias. Nós somos ocidentais, temos um modo de vida completamente diferente e comemos tâmaras cristalizadas. Ninguém fez esse estudo dessa diferença. Mas como o Rodrigo disse, se você tem fé, quem tem fé vai a pé, então com as suas 6 tâmaras, viu? E o negócio é ruim. 6 tâmaras. 6. Pique na comida, se não for diabética. E tenha fé, muita fé. O efeito placebo é importante nisso aí. É importantíssimo. Ó, Rod, Camilinha escreveu para você. Boa noite, doutor Rodrigo, saudades. Tem uma Deixa eu ver. pergunta. Após uma cesariana, pode ser feita a indução na segunda gestação? Tá vendo Pode aí, sim. Rô? Tô subindo aqui, tava aqui olhando. Isso. Quem teve uma cesárea prévia, ela pode fazer sim indução. Só não pode usar o mesmo comprimido que não pode usar na asmática grave, que é o misoprostol, que é a prostaglandina. Isso. Então a gente usa normalmente para sair do zero, para fazer essa modificação inicial do colo, uma indução mecânica, né? A gente passa um balão para dentro da cavidade uterina, infla esse balão e traciona ele sobre o colo. Isso. E puxa assim, ó. Aí o Isso. colo consegue devagarzinho ir abrindo até o balão sair. Exatamente. Aí depois que o balão sai, muitas vezes a mulher já tem contração e mantém o trabalho de parto. Se ela não tiver, a gente tem que fazer a condução do trabalho de parto, que é ou fazendo rotura da bolsa ou usando ocitocina. Isso. E a gente tem usado também acupuntura, né, Rô? A acupuntura tem Para dado super, ajudar. muito bom. Muito bom. Os estudos, né, principalmente as revisões Cochrane, falam que eles não conseguem provar o benefício da acupuntura em induzir o trabalho de parto. Mas como não faz mal, ou seja, eles não tiveram nenhum desfecho ruim, eles não contraindicam. Ou seja, se você quiser tentar, tiver indicação de indução, pode ser feito. A gente, né, Rô, tem visto assim excelentes resultados. Se não desencadeia trabalho de parto, faz o colo ficar mais molinho, ajuda o bebê a encaixar melhor, né? Deixa aquela pelve mais relaxada. E as induções têm sido mais rápidas, as induções medicamentosas ou com balão, têm sido mais rápidas depois de algumas sessões de acupuntura para esse fim. Isso, Então, isso tem sido super importante, porque quando não entra em trabalho de parto, e muitas têm iniciado o trabalho de parto só com a acupuntura, já consegue fazer uma modificação do colo importante para o trabalho de parto ser mais tranquilo. eu tenho achado bem legal, assim, experiências fantásticas, viu? Gostei muito, inclusive. Tem Cadê? uma pergunta boa aqui. Analgesia Vá. aumenta a chance de epísio? Analgesia, ela Bom, aumenta a chance de parto assistido com vácuo ou isso, fórceps, tá certo? Não diretamente necessariamente. a episiotomia. Outra pergunta aqui, ó, Rô. Railinha Oliveira. Quanto à evolução do trabalho de parto, é possível que ele paralise e seja necessário cesárea? Ou existem outros meios para propiciar a evolução? Isso sim. Uma das indicações de Muitos. cesariana é parada de trabalho de parto, tá certo? Mas a gente dá diagnóstico de parada de trabalho de parto quando a paciente fica sem descida do bebê ou dilatação durante 8 horas seguidas, tá certo? E nessas 8 horas a gente não vai ficar só assistindo.
Nessas 8 horas a gente vai romper a bolsa, usar a ocitocina, mas se mesmo assim o trabalho de parto continua parado, o bebê na mesma posição e a dilatação a mesma, é dado o diagnóstico de parada de trabalho de parto e é indicado a cesariana. Exatamente. Então, assim, gente, parada da evolução do trabalho de parto não necessariamente é cesariana. Quando a gente vai percebendo, e aí são as indicações das intervenções. Então, trabalho de parto natural, sem intervenção nenhuma, é aquele trabalho de parto que ele é conduzido sozinho. A mulher vai ali com o seu corpo, com o seu bebê, evoluindo sozinho. Cerca de 25% dos partos, dos trabalhos de partos, podem evoluir com as distócias, que são esses momentos em que ou o trabalho de parto para porque o bebê não dilata nem desce, né, Rô? Às vezes está numa posição ruim, e aí a gente tem a chance de usar as intervenções para ajudar esse parto a acontecer. O que a gente tem visto muito, às vezes, quando a mulher não tem consciência disso, e usando coisas como ocitocina violência obstétrica, romper-bolsa violência obstétrica, elas não se oportunizam parir quando entram nesses 25% das distócias. Então, 25% das mulheres em trabalho de parto podem precisar de auxílio para continuar o trabalho de parto. E por que não? Né? Exato. E por que não usar esse auxílio? É ruim? O que se condena é o uso rotineiro dessas intervenções. Ou seja, a mulher está ali ótima, tranquilo, trabalho de parto fluindo, e você vai lá querer romper bolsa, botar ocitocina, e faça força, e faça isso, faça aquilo. Mas a mulher que entrou naquele momento em que o trabalho de parto começa a arrastar, ela começa a não evoluir nada do trabalho de parto, está ficando exausta, por que não usar os recursos de forma pontual e informada? Eu queria deixar essa reflexão aí, né, Rô? Exatamente. E essas intervenções são para o bem. É para que o trabalho de parto não se arraste por muito tempo. Trabalhos de partos prolongados podem ter mais chance do bebê ter sofrimento fetal, sabe? Então, essas intervenções pontuais nos momentos certos fazem com que essa mulher tenha o parto desejado sem que o bebê chegue a esse ponto de exaustão e sofrimento. Exatamente. Aqui. Dani Melo, eu fiz os dois, comi tâmara e fui no Bonfim, tá vendo? Acertei. Pariu com certeza. Pariu com certeza, tudo certo. Vocês têm alguém para indicar essa acupuntura? Tem alguns profissionais em Salvador, gente, de acupuntura, que são especialistas em gestante. Tem sim, tem uma galera boa aí. Vocês indicam. Ah, gostei dessa pergunta, Rodrigo. Desafio essa pergunta. Vocês indicam cesariana em quais casos? Ou não indicam nunca? Indica, gente. Tem que Graças a indicar Deus. quando precisa. É, Graças a Deus. Senão ia nascer um bocado de sequeladinho. é, é Bom, isso. gente, Qual a cesariana. ideia? Fale, Drica. Fale, Não, jogue fale, tu aí. chefe. Primeiras mulheres. Muito obrigada. Gente, cesariana é para salvar vidas, né? Então, assim, dessas 25% de mulheres que vão precisar de alguma intervenção para parir, algumas delas não vão parir. Elas vão precisar de uma cesárea para parir, para nascer. Então, a gente precisa lembrar que a cesárea veio para salvar vidas. No tempo de nossas avós, elas morriam de parto. Por quê? O menino enganchava, o menino não rodava, o menino não descia. Ou descia todo esculhambado para ter paralisia cerebral depois, né? Então, é importante a gente lembrar que a cesárea veio para salvar vidas. Então, sim, existe indicação de cesárea. Fala aí, chefinho. Exatamente. E é considerado uma boa quantidade de cesáreas países que têm até 20% de cesarianas. Entende-se que até 20% de cesarianas, aquela Isso. assistência foi boa. Você teve a quantidade boa de partos normais, sabe, com bebês saudáveis, e você indicou cesariana naqueles bebês que não iriam nascer realmente, que aumentaria o risco de morbidades no recém-nascido. Então, então a gente teve, como falando nossas estatísticas, né, o ano passado, É, boa. 87% de parto normal, teve 13% de cesariana. Então, então a gente está Dentro da estatística nacional, nessa inclusive. estatística. Isso. O problema é que no Brasil a gente tem mais do que 50%, né, de média de cesariana e a gente tem em hospital particular mais de 80%. Então, é isso que a gente tem que mudar, sabe? A gente não pode ter tanta cesariana, porque isso aumenta as complicações, a chance de complicações, né?
Mas a cesárea, sim, é indicada para quem quer Exato, ou quando tem indicação durante o trabalho de parto. exato. As indicações principais em trabalho de parto são essas distócias, né? Ou seja, o trabalho de parto começou a não evoluir, ou seja, o bebê não desce, não roda, não dilata por horas, 8 a 12 horas, como o Rodrigo já falou. A gente já tentou de tudo, já usou ocitocina, já rompeu bolsa, já fez analgesia, já botou para andar, para agachar, para subir parede e não anda. Então a gente entende que alguma coisa ali, mecanicamente, geralmente, não está rolando. E a gente só vai saber na cesárea. Às vezes o bebê não encaixou direito, existe realmente o bebê para nascer, ele tem que estar, né, com essa parte da cabecinha descendo, às vezes ele está assim, às vezes está assim, não conseguiu ajeitar a pelve ali, as contrações não foram, às vezes, fortes o suficientes para fazer aquilo mesmo com o uso de ocitocina. Sofrimento fetal, né, gente? Que se o bebê demonstrar algum tipo de sofrimento, e a gente vê isso pelos batimentos do coraçãozinho, ao longo de 1 hora também, não é assim, o primeiro batimento fora do compasso, a gente não define um sofrimento fetal. Se a gente não corrigir esse sofrimento fetal, não conseguir corrigir, também é uma indicação óbvia de cesariana, né? Que a gente não vai deixar um bebê nascer com sequela ou não nascer, né? Vamos pensar nisso também, porque não quer uma cesárea. E por isso que a gente sempre fala que todas nós que vamos parir temos que nos preparar para as duas ocasiões, né, Rô? É outro Exato. medo também, lembrei agora. Ah, O sim, é medo da verdade. cesárea, né? Sim. Fala aí um pouquinho, Rô, do que é que você ouve das suas meninas quando elas têm medo de cesárea. É isso, mas acho que a gente tem conseguido trabalhar bem isso, né? Porque, tipo assim, Tem, ninguém, ninguém, ninguém duvida que a gente é muito a favor e luta por uma assistência ao parto melhor, é, com por certeza. uma, por um respeito maior às mulheres, ao tipo de parto que ela quiser. E, e a grande maioria das mulheres procuram a gente para ter parto normal. E, e a nossa conversa no consultório é exatamente para isso, né? Para, claro, a gente está aqui para respeitar o seu desejo e você terá um parto normal até que se prove o contrário. Que qual é o contrário? Tem uma indicação de cesariana, uma indicação verdadeira de cesariana, é, no meio desse processo, né? Então, eu acho que a gente consegue bem fazer com que elas entendam que se for cesariana, vai ser por uma indicação real. E, Uhum, e qual é o motivo? Para o filho nascer bem. Porque o principal de tudo, de uma gestação e de um trabalho de parto, é que o bebê nasça bem, que você tenha uma família feliz no pós-parto, sabe? Então, esse medo, eu acho que a gente consegue trabalhar bem durante o pré-natal. É, que eu acho que as nossas gestantes têm uma cabeça legal com relação a isso. Claro exatamente. que quando você tem um desejo, você quer que aquele desejo se concretize, né? Então, se você deseja um parto normal, você imagina que seu parto seja normal. Se você quer uma cesariana, você imagina que seu parto vai ser uma cesariana. Mas Exatamente. e você pode ficar chateada, pode ficar um pouco frustrada no momento da indicação, mas feliz por ter essa possibilidade e de o bebê nascer bem por conta disso. Exatamente. Tem algumas perguntas boas aí, Rô. Vai subindo aí que eu já estou respondendo umas por aqui. Vê o que é que você acha aí de bacana. Deixa eu ver aqui. Ai, aqui. Eu tô atrasado Muitas, aqui nas. Deb, muitas mulheres fogem do parto normal, figura, pela própria sociedade. Crie coragem, viu, Deb? E deixe de arte. Às vezes, dentro da própria família, você é considerada a louca do parto normal. É. Mas o parto normal, o nome já diz, né, gente? É normal. Eu acho que o que a gente tem que lutar é por uma assistência digna, né? Em que a gente seja respeitada, que a gente tenha acesso aos métodos de alívio da dor, que a gente esteja com o nosso acompanhante, que tudo seja informado a gente sem terrorismo, porque assim, uma coisa é você informar a gestante em trabalho de parto que ela precisa de uma intervenção e ter fé naquela intervenção e dizer assim, vai dar certo essa intervenção, né? Porque eu estudei, eu li, já tenho prática, para te ajudar a gente vai precisar fazer isso, então ó, fique na paz, não precisa de intervenção nenhuma, seu trabalho de parto tá bom, então
Se informar do lugar onde você vai parir, como é as estatísticas do lugar. Então, é mais ou menos por aí, viu? Cesariana indicada quando o bebê está sentado, Carolina Ribeiro. Sim, vamos lá. Vou falar um pouquinho, viu, Rô? Depois você me complementa. Beleza. O risco do bebê, quando a mulher nunca engravidou, a primeira vez que está grávida e o bebê está pélvico, o risco de prender a cabeça no final, ou seja, sai o corpinho e prende a cabeça, é de 17 a 20%, com equipes experientes. Com equipes inexperientes, isso aí pode subir mais ainda. E os riscos de uma cesariana complicar, então, em torno de 15 a 20%, ou seja, tem hematoma, seroma, infecção. Então, entre o risco e o benefício, né? Ou seja, o risco de uma cesariana ser um hematoma, um seroma, etc., e a morte de um bebê porque prendeu a cabeça, em 2000 saiu uma orientação. Não, Rod, bote ao contrário. É porque Aí, apareceram aqui as letrinhas aqui embaixo, eu não estou conseguindo tirar. não está conseguindo tirar. Vai passando o dedo assim, ó. Então, a AMS, em 2000, eles começaram a orientar que as equipes e os médicos em todo bebê pélvico fizessem cesárea. Então, de lá para cá, poucos obstetras foram treinados em parto pélvico para poder minimizar esses riscos. No segundo e no terceiro parto, a OMS já não dá essa recomendação porque a pelve da mulher está mais aberta por conta do primeiro parto. Então, o parto pélvico seria seguro em mãos experientes. Então, a questão toda é ter equipes experientes. Salvador tem equipes experientes em parto pélvico, né? E a gente sempre pode oferecer antes a versão cefálica externa, que é a manobrazinha que a gente, com a mão, vira o neném e bota ele cefálico. Me corrija aí, Rô, vai falando aí. Rapaz, eu tava aqui Tentando consertando o vídeo do descobrir, né? celular. Aí Oh, meu Deus do céu. já consegui. Conseguiu ajeitar? Consegui. Massa. Peraí que agora minhas letrinhas que sumiram aqui. Outra pergunta legal. A cesariana pode ser humanizada? A gente faz umas cesáreas lindas, né, Rodi, na moral. Sim. É isso, porque a humanização do parto é o respeito. Então, claro, uma cesariana é um parto humanizado quando feito com respeito pela paciente, pela grávida, pelo esposo, pela equipe, pelo bebê, sabe? Que é o principal ali no momento. Então, o que define a humanização é o respeito e é o que você empenha de conhecimento naquele procedimento, sabe? Então, uma cesariana é sim, e pode ser uma assistência humanizada, pode ser um parto humanizado, um parto normal pode ser um parto mais desumanizado do mundo. Exatamente. Então, assim, gente, tirando um pouquinho desse mito, parto humanizado não é parto na água sozinha, no meio da selva, não, certo? Isso aí é parto desassistido, é diferente. A humanização é como o Rodrigo disse, é você empregar todo o seu conhecimento para o melhor resultado para aquela família. Então, a cesariana, o que é que as pesquisas dizem hoje em dia, né? Deixar a mulher com os braços soltos, né? Reduzir a luz do ambiente para o bebê sair do escuro e continuar acomodado, aumentar a temperatura da sala até cerca de 26 graus, trazer tranquilidade e conforto para aquele casal, para que eles se sintam acolhidos, explicar todos os procedimentos que vão ser feitos, apresentar toda a equipe. Bom dia, eu sou a pediatra, vou fazer isso e isso. Bom dia, eu sou enfermeira, vou fazer isso e aquilo. Os procedimentos são esses, assim assado. Bom dia, eu sou anestesista, a gente vai fazer aquilo, outro. Fazer os protocolos de segurança do paciente, perguntar se a paciente está consciente do que é que ela está fazendo ali dentro. Então, a humanização, ela melhorou muito a assistência ao parto cesariano também, porque ela trouxe segurança ao parto. Então, a humanização é o uso da tecnologia para melhorar a segurança do paciente ali dentro. Não é somente parto no meio da água, não, sozinho. Parto sozinho é parto desassistido, gente, não é parto humanizado, certo? Exatamente. Na E, cesariana, hoje a gente consegue contato pele a pele, amamentação de primeira hora, alojamento conjunto. Então, isso tudo é humanização do parto.
Exatamente. E por isso que é importante vocês irem conhecer o hospital que vocês querem parir antes, tanto o SUS quanto o privado, para poder saber dessas estatísticas. Todos os hospitais têm visitas guiadas, saber onde é que você vai parir, qual é a estatística de parto normal, de parto cesáreo, dos seus médicos também, que vocês estão, né? Papo reto, minha gente. Não vá, eu quero parto normal, eu vou conversar isso na última consulta, não existe, né? Cada médico ele vai fazer aquilo que ele acredita e não está errado, ele está seguindo a filosofia dele. Você tem que ver se a sua filosofia se encaixa com a filosofia daquele colega, né? Então, muito mal entendido, muita frustração acontece porque faltou um papo reto. Chegar para o médico e perguntar, vem cá, e aí? Nesse período, vai ter férias, vai ter viagem, vai ter congresso, vai ter o quê? Está disponível? Realmente o senhor acredita? O que é que o senhor pensa? Eu acho que tem que perguntar. É igual como as pacientes também, como vocês perguntam pra gente, né? E aí, não indica cesárea nunca? Porque acho que a gente só faz parto normal, né? Que a gente só assiste mulheres em trabalho de parto normal. Não. Não precisa de cesárea, vai ser cesárea. Se a mulher desejar cesárea, né? Se ela foi bem informada sobre aquilo, né? Por que não? Deixa eu ver aqui, o que é mais? Deixa eu ver aqui, perguntas. Pá, 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 cadê? O que é mais aí, Rode, de interessante? Tem uma Silvia Badaró aqui, pergunta aqui. Silvinha, 38, 39 semanas. O que fazer para incentivar o trabalho de parto? Por gentileza, agradecido desde já. Tudo isso que a gente falou anteriormente aí, a Tâmara, a ida no a Bonfim, fé. a fé, namorar. Tem alguns chás também que vocês encontram as receitas na internet, tá certo? É, Acupuntura. isso. Nada tem comprovação científica, Exatamente, exatamente. mas a fé ajuda muito. Então, assim, gente, nada tem comprovação científica que vai fazer você entrar em trabalho de parto. Mas, assim, é tão bom se sentir útil fazendo alguma coisa, né? Então, de manhã, preparar, assim, um chazinho de cravo com canela, com gengibre, tomar durante o dia. É gostoso porque o chá é gostoso, tem um gostinho bom, bota um chocolate dentro, mas não existe comprovação científica de que nada disso vai fazer você entrar em trabalho de parto antes do tempo. Então, às vezes, eu acho que precisa trabalhar um pouco a cabeça para parar de querer apressar as coisas. Então, eu vejo muitas vezes a mulher entrando com 37, 38 semanas numa angústia gigantesca de entrar logo em trabalho de parto, quando, na verdade, às vezes o seu corpo está lhe dando tempo de você desacelerar, de você conectar melhor com o seu bebê, de você conversar com ele, de você sair do mental do trabalho e começar a deixar seus instintos aflorarem, a ler mais. Então, eu acho que a gente vive numa sociedade que quer tudo para ontem, mas trabalho de parto é artesanal. Cada mulher vai ter um. Cada mulher vai ter no seu tempo. E a maioria das mulheres, de 60% a 70%, vai entrar em trabalho de parto espontâneo depois de 40 semanas. Que é depois da data prevista. Então, a Exatamente. mulher entra com... Isso é uma coisa que vale muito a pena a gente falar, porque as mulheres todas acham que vão entrar em trabalho de parto antes. Não, meu bebê mexe demais, vai entrar antes. Ah, não, eu estou tendo contração de treinamento, vai entrar antes. Não, não vai. O mais provável Isso, é ser não realmente vai. depois da data provável. Então, e essa Exato. ansiedade tem que ser trabalhada no pré-natal todo, porque já existe uma cobrança familiar, de amigos, de todo mundo, e se você grávida não está segura do que você está fazendo e entendendo que é normal passar de 40 semanas, vai ficar muito difícil esse final de gravidez. Exatamente. E eu acho que, inclusive, as mulheres ficam nessa, né? Não, vou trabalhar até o dia de parir, vou trabalhar até o dia de parir. É muito estressante parir com esse estresse na cabeça do trabalho. Então, no finalzinho, minha gente, dá um tempo, né? Entra de licença mesmo. Vocês não estão perdendo a licença, vocês estão ganhando qualidade até para entrar em trabalho de parto. Porque assim, você está trabalhando, está exausta, está morta, aí de repente desencadeia o trabalho de parto. Pronto, vira um sofrimento. Se você estava exausta, morta, cansada, a cabeça em outro planeta, não estava ali focado naquela gravidez, no bebê, em ter as sensações do bebê, porque aí começa o estresse. Trabalho o dia inteiro. Ai, Adri, meu bebê não mexe o dia todo. Eu falei, não, ele mexe. É que você não deu tempo de perceber que ele mexeu. Você está o dia todo preocupado em trabalhar.
né, Rô? Acho que você É, deve ouvir muito essa queixa, né, não, Rô? com certeza. Não mexe, não mexe. Eu, mexe, você que não se apercebeu. E aí é importante esse tempinho em casa, gente, de fazer nada, de se acostumar a estar em casa, de entender que você está sendo paga pelo Estado para ter o trabalho de ser mãe. Então, muitas mulheres ficam nessa, mas eu vou aguentar ficar em casa sem fazer nada. Eu falei, não, a última coisa que você vai fazer é nada. Uma pergunta legal aqui. Hum, Quem fez 2 cesarianas pode ter o terceiro filho de parto normal? Tudo que tem de orientação é que, independente da quantidade de cesarianas que você teve, se você engravida novamente, a ideia é que você tenha uma prova de trabalho de parto. Porque você fazer cirurgias sucessivas, você aumenta a chance de complicações, como sangramento, como esterectomia, como abertura de outros órgãos, né? Por conta de aderências que você gera durante as cirurgias, você tem mais chance de ter lesão de bexiga, lesão intestinal. Então, independente da quantidade de cesarianas, se engravida novamente, a ideia é que se tenha um parto normal. Claro que exatamente. aumenta o risco de rotura uterina. Então, você tem que ter uma equipe experiente para lhe acompanhar durante esse trabalho de parto. Mas, falando em número, se você tem 2 cesarianas prévias, você tem em torno de 2 a 3% de chance de uma rotura uterina. Então, você tem 97% de chance de não ter. Então, a gente tem que olhar pelo copo meio cheio, né? Deixar de olhar pelo É. copo meio vazio. Exatamente. E muitas vezes se propagandeia esse risco baixo de rotura uterina como justificativo para ficar fazendo uma cesariana atrás da outra, né? Lembrando que é uma cirurgia, como o Rodrigo disse, né? Tem outros riscos e a cada cesariana sucessiva esses riscos aumentam, inclusive de dor crônica, né? De cicatrização difícil, tem várias coisas. Então é isso aí que o Rodrigo falou. Todos os guidelines falam que você sempre tem que tentar um parto normal. Sempre depois tem que tentar um parto normal. Deixa eu ver aqui. Cadê, Rode? Aqui tem a episiotomia necessária em algum caso. A gente falou já um pouco sobre isso, mas hoje, no protocolo ainda do da passagem de fórceps, é quando você vai avaliar a necessidade, sabe? Então, Uhum, antes era obrigatório, que era um dos isso. números lá do protocolo de passagem de uso de fórceps. Hoje em dia você já avalia a realização da episiotomia, mas é ainda a maior indicação, né? De episiotomia é o uso do fórceps. É, exatamente. Na realidade, é para evitar uma laceração maior, gente. Então, as lacerações, elas podem ser só da mucosa, que é a pelinha ali da vulva e da vagina. Pode pegar uma parte da musculatura, que é de segundo grau. Pode pegar o esfíncter, que é de terceiro. E pode pegar intestino também, do reto. Às vezes, a episiotomia é realizada nesses casos de fórceps para evitar essa lesão da mucosa intestinal, né? Mas isso é uma avaliação que vai ver, de acordo com a dilatação, a elasticidade da mulher, o tamanho do bebê, a indicação do fórceps. Então, realmente, é uma avaliação muito ali na hora. Não tem como a gente prever antes, né? Ó a pergunta aqui. Ah, Fabíola, tá aí, amiga. Primeiro parto cesáreo por sofrimento fetal. Existe a possibilidade do segundo parto ser parto normal? Existe toda a possibilidade do mundo. Não necessariamente o segundo bebê vai entrar em sofrimento fetal de novo. Sempre vai ter o cuidado de estar fazendo um pré-natal bacana, né? De estar com acompanhamento bacana, mas vai parir, né, Rô? Vai parir. Com certeza. Cadê aqui? Vitor Gão, muito bem, Vitor. O papai está na escuta e aprendendo bastante. Parabéns, Adriana e Rodrigo. Essa semana a gente se vê. Tava aí com o Rode, agora já. Rode que segurou minhas pontas. É. Obrigada, amigo. Que isso? É só irmão que faz. A Adriana aqui falando, Rony, já está preparado para brincar o carnaval comigo? Já pensou nisso? Estarei aqui, carnaval, Réveillon, Natal, estaremos juntos, todos vocês. Tamo junto. Chefinho, nossa transmissão vai ser encerrada pelo Instagram e a gente nem acabou o que a gente queria falar.
Queria a gente agradecer a vocês. Vamos fazer mais lives. Fala aí, chefe. Nos veremos mais, vocês vão ver mais agora minha cara aqui no Instagram. Então, muito obrigado pela presença de todos.